Olá, pessoas. Vou esperar um pouquinho que o Instagram está avisando a vocês que eu estou ao vivo. Estou esperando e não tem problema se vocês não entrarem. Não vou esperar muito. Hoje vamos falar sobre o dedo podre, mas não tem problema se quem não conseguiu estar presente por conta do horário, não tem problema, porque a live vai ficar salva aqui no meu perfil e depois eu vou postar ali na rede vizinha, tá? Vai para lá também. Então, quem tá aqui, vou só esperar um pouquinho para ver se entra alguém. Aí já entro no tema, né? Tem alguém aqui que entrou, Arnaldo. Não sei se fica. Tudo bem, Arnaldo? Quanto tempo? Entrou mais alguém, mas não tá aparecendo aqui para mim quem é. Acho que travou pessoas, porque é demorado assim, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Não pretendo, pessoas, fazer uma live muito longa. É diferente das lives de tiragem que eu faço aqui, né? Porque senão o cérebro da gente não assimila muita informação depois de 40 minutos ouvindo, né? Então eu vou falar assim, qualquer coisa a gente faz outra depois. Eu vou falar assim o que eu achar mais importante para esse momento. Se tiver alguém aí que respondeu as questões que eu deixei aqui antes, né, semana passada, aí a Rubia Mara entrou, obrigada. A Tata, meu bebê. Vou esperar mais um pouquinho, tá? E se tiver alguém que respondeu a pergunta, o questionamento que eu fiz, né? Eu quero que deixe aí para mim, tá? A resposta de vocês. Saudade também, Arnaldo. Tá sumido, né? Faz tempo que você não aparece por aqui. Só vou esperar mais um pouquinho. Você tá bem? Tá tudo bem? Tem 5 pessoas. Tá demorando para subir aqui, pessoas, pelo que eu tô vendo. Tá demorando para aparecer para mim vocês aqui. Aparece. Também tá precisando vir aqui? Então venha. Venha e venha logo, venha rápido. Venha sim. Que bom, Arnaldo. Mara, venha sim, tá? Que bom que você tá bem. Vamos, estou esperando mais um pouquinho. Tem gente tá oscilando bastante, né? E tá travando, né? Não entra na mesma proporção que sobe ali o número de pessoas, né? De pessoas aqui presentes. Não sobe aqui para mim o comentário, né? Vocês não aparecem aqui para mim. Mas então, pessoas, vamos falar sobre o quê? Eita, tema polêmico e gostoso. Pessoas, é gostoso de trabalhar também, né? Vocês sabem, olha como eu me empolgo. Vocês sabem que eu sou, quem me conhece, quem é meu cliente, quem é meu coach, sabe que eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Celino, sou psicoterapeuta holístico, sou coach holístico, coach de motivação e desenvolvimento pessoal, sou consteladora, enfim, dentro das terapias holísticas tem uma série de outras formações, porque são muitas e muitas ferramentas que as terapias holísticas nos disponibilizam para tornar a vida de vocês um pouco mais leve, para oferecer melhor qualidade de vida, para fazer com que vocês se entendam, com que vocês se encontrem com você mesmo, para aliviar dores do passado, coisas que já não fazem mais sentido, mas que doem do mesmo jeito, doem como se estivesse acontecendo agora. E dos temas mais polêmicos, né? A maior, vamos dizer assim, que as pessoas reclamam muito do problema financeiro, reclamam, sim, nós somos muito procurados por questões de saúde, mas é muito importante que vocês entendam que toda dor física, ela teve primeiro início na alma. Então, quando a gente fala em tratar traumas de relacionamentos, que é uma das minhas especialidades e é assim, a menina dos meus olhos,
Nós falamos também, quando a gente vai avaliar problemas físicos, a gente trata de traumas emocionais, e quando a gente fala de traumas nos relacionamentos, deixam sequelas que levam uma pessoa assim, levam, né, interferem na vida das pessoas, assim, ao longo de uma vida inteira, ao longo da vida, de uma vida inteira mesmo, né? Mesmo que as pessoas consigam, às vezes, quando carrega algum tipo de trauma, alguma dor muito grande do passado, independente de qual área foi, é, as pessoas carregam isso para a vida e às vezes conquistam, vivem o diferente, mas não conseguem ser felizes, né? Não conseguem comemorar e sentir a felicidade da conquista. Às vezes a pessoa luta tanto, trabalha tanto, tanto tempo, por uma buscando alguma coisa, né, para realizar um sonho, para encontrar alguma coisa, mas não consegue comemorar, não consegue viver a felicidade do que conquistou depois, né? E isso é muito sério, pessoas, isso é muito sério. Aí a pessoa acaba achando que tem problema, acaba ficando com medo de perder aquilo que conquistou. E quando se fala em relacionamentos, acontece muito, sabe? Da própria pessoa não conseguir lidar com a insatisfação que ela sente, apesar de ter conquistado, de estar feliz no relacionamento. E acontece também da outra pessoa, do seu parceiro, também não se sentir suficiente, né? Porque não conseguiu te dar a felicidade que ele esperava te dar e que muitas ele ou ela, né? Ou que acha, né? Que você merece receber, ou que ele não é suficiente, ou que de repente você não gosta, enfim. Dedo podre. Eita, vamos lá, pessoas. Quem é que tem o dedo podre aí? Infelizmente, se vocês não estiverem conseguindo acessar, deixa aí nos comentários para mim, tá? O que fizer sentido para vocês, quando eu falar de alguma situação onde vocês se encaixam, quando eu descrever a situação de vocês, você tá quando eu descrever a situação de vocês, se vocês não conseguirem estar aqui presentes comigo, deixa aí para mim nos comentários, tá? Vai ver se tá com a mão toda podre. Mas toda pessoa que tem o dedo podre acha que não é só o dedo que tá podre, né? A pessoa, infelizmente, a pessoa começa a se sentir podre. Pessoas, isso é muito. Mas você faz terapia. Exatamente. A Tata faz terapia assim, ó, há muito tempo, né? Mas andou fugindo um pouco da harmonização com os relacionamentos. Posso falar? Falei. Andou fugindo, porque sim, existe uma harmonização, é uma ferramenta, uma técnica, ou para quem está dentro de um relacionamento, está se sentindo bem no relacionamento, mas sabe que tem tudo para dar certo, mas não consegue abandonar a dor do relacionamento passado, ou uma dor que às vezes a pessoa não sabe, não sabe. Oi, Karine! Venha, Mara, venha fazer terapia comigo. Estou esperando por você. Estou aberta, né? Eu não tá, eu abri vagas agora a partir do mês de dezembro, tá? Ainda no mês de novembro a gente precisa remanejar, mas para o mês de novembro eu tenho vagas disponíveis. É só me chamar aí, né? Que a gente conversa. Então, e é preciso. Então, eu perdi a linha do raciocínio. Onde eu estava. Então, a harmonização dos relacionamentos, às vezes a pessoa ela tá dentro de um relacionamento, ela acha que o relacionamento tem tudo para dar certo, mas ela não consegue ser feliz. Então, a harmonização para os relacionamentos é uma das pessoas. A harmonização é uma das ferramentas, né? Das N's, é uma ferramenta para cada situação, aquela que é mais adequada ao seu problema. Mas não vamos falar de ferramentas agora, pessoas. Agora eu quero falar sobre o dedo podre. O que é? O que é caracterizado? Por que uma pessoa começa a achar que ela tem dedo podre? Porque ela traz sempre mais do mesmo. Fala aí pra mim, pessoas. Quem é? Que a pessoa parece uma princesa, ou então encontrei o príncipe da minha vida. Exatamente, a Tata harmonizou tudo, gente. A Tata fez a harmonização. Vou contar, tá, Tata? Posso contar que vocês sabem que a Tata é minha filha, né? Filha do coração.
A Tata fez uma harmonização para a vida profissional. Ela fez a harmonização numa semana, na outra semana ela começou a trabalhar. Tata, conta aí para nós, fala se é verdade ou se é mentira. Harmonização com a vida profissional. E fizemos outras, fez harmonização com dinheiro, a Tata fez harmonização com dinheiro, fez harmonização com a vida familiar, né? Quando chegou na hora do relacionamento, ela saiu fora, tá voltando agora, voltou essa semana para terapia por outras questões. Mas eu coloquei na pauta lá a harmonização na entrevista dela, eu coloquei lá a harmonização para relacionamentos. Mas a Tata já faz terapia há muitos anos, então essa foi só mais uma das ferramentas que a gente usou para ela chegar até esse estágio. Tá, pessoas? Então, voltando aqui, uma pessoa que tem dedo podre, pessoas, ela repete muitos padrões. Então, você encontra aquele príncipe encantado, você encontra aquela princesa, o negócio vai muito bem no começo, às vezes. Vou dar várias situações, aí você fala para mim em qual em qual situação que você se encaixa, tá? Então, vou dar o primeiro exemplo. Então, você encontrou aí aquela pessoa, nossa, aí a pessoa é maravilhosa, ela te trata bem, né? E você tá se sentindo assim, você já começa com aquele friozinho na barriga. Ai, gente, será que é ele? Passou a mãozinha no seu rosto, assim, mais carinhosamente, deu um sorriso mais aberto para você, você já tá toda apaixonada. Apaixonado. Gente, porque senão essa mulher não tá. Tem muito homem que passa por isso. Eu lido muito com isso, né, gente? Então eu sei que quando se trata do gênero feminino, né, independente da alma feminina, independente do gênero, se é homo ou se é heterossexual, porque os homossexuais não estão, mas não estão mesmo. Se tem alguém que não tá livre do dedo podre, são os homossexuais. Gente, é verdade. E quando aí, sabe, quando você encontra aquela pessoa e já começa, no minuto seguinte já tá com o olhinho brilhando e já começa, ai, será que dessa vez vai? Ai, será que é ele? Aí sai com o bofe ou sai cagão, magia, a primeira vez, quando é tudo lindo, maravilhoso, na primeira vez. Estamos no comecinho ainda, tá? Eu só tô falando de um tipo. Maravilhoso, né? Eu encontrei princesas em corpo de príncipes, é verdade, né? E príncipes em corpos de princesas, né? Às vezes existe também, né, pessoas, porque tem a ver com os polos, né? Com a alma mais masculina e mais feminina, e dentro da terapia holística a gente leva isso muito em consideração, né? O que é verdade da essência da pessoa, aquilo que a pessoa é de fato, né? Aquilo que ela é por dentro, né? Isso assim, a gente aprende, é libertador, pessoas, a gente lidar, trabalhar com isso e entender e enxergar as pessoas desta maneira, sabe? Com esta verdade de quem ela isso harmoniza muito os relacionamentos e para falar a verdade, dá paz no coração da gente também, né? Porque você não tem expectativas da pessoa ser uma coisa que ela não é. Então, voltando aqui, aí você sai e foi aquele encontro lindo e maravilhoso e no dia seguinte você tá o tempo todo com o olho no celular, né? Ai, será que vai ligar? Será que ligou? Será que vai ligar? Ai, será que lembrou de mim? Ai, será que a pessoa gostou? E o tempo todo, o dia inteiro, e já dá aquela frustração. Ai, acho que ele não vai ligar. Ah, tudo igual, ele não vai ligar, ela não vai ligar. Aí passa, aí dá aquela tristeza. Ai, meu Deus, quebrei a cara de novo, né? Aí acontece, né, pessoas? E fica, aí passa um dia, passa dois, passa três, passa uma semana. Quando é lá um dia, numa sexta-feira, 1h da manhã, finalmente a pessoa aparece. Tá lá no celular. Oi, sumida! Oi, sumido!
né? Ou então frases típicas de quem só quer transar, né? De quem só aparece a frase, o horário que a pessoa aparece é coisa de gente que só quer transar, né? Só quer pro rally roça, só quer a parte boa do negócio. E às vezes não é nem tão boa, né? Fala aí pra mim, quem é que já foi e se arrependeu aí? Mas ficou apaixonada pela mãozinha no rosto, pelo jeito que foi tratado, hein? Conta aí pra mim quem foi. E criou um monte de expectativas, chegou até a se dispor, né? Se dispôs a passar por cima do rally rola meia boca, só para poder ter a companhia da pessoa. Aí, quando a pensa que não, a pessoa tá lá de madrugada, né? No último horário, no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, né? Domingo depois das 8 da noite, né? Às vezes, exatamente, às vezes nem é nessas coisas, mas você tá tão carente com a mãozinha, o jeito da pessoa, o arrastar a cadeira, né? O puxar a cadeira para você sentar, o abrir a porta do carro para você é suficiente para você falar: ah, tô apaixonada, ah, achei o homem, a mulher da minha vida. Fala para mim, gente, conta aí para mim quem que é. Vocês. E essa pessoa liga de madrugada e você fica naquela se vai, se não vai, se não vai, porque não passa pela sua cabeça, né? Você tá tão acostumada a ser. Você não sabe o que fazer, né? Porque você tem medo de recusar e a pessoa sumir, só que não passa pela sua cabeça que a pessoa demorou uma semana para te ligar, às vezes até mais, viu, pessoas? Uma semana eu tô chutando baixo. Acontece muitas vezes da pessoa entrar, aparecer aí, depois GG, minha norinha. Acontece de não sei se vai ficar. Ai, ai, a Karine. Às vezes acontece. Gente, mas são frases típicas, tá? Oi, sumida, depois de 15 dias, depois de um mês, depois de um ano. Oi, sumida. Ou então, ah, esqueceu de mim? Ah, nossa, não lembra mais de mim? Ficou rica, esqueceu dos amigos? Gente, é frase típica de quem quer virar o jogo e dizer que não, vocês estão afastados por culpa sua, tá? Vem se fazendo de amigo, querendo fazer de conta que teve sempre ali, e não é verdade. Então, esse foi o primeiro caso, né? Aí você fica toda chateada, às vezes você vai, transa com a pessoa. Pessoas, eu escutei um caso de uma pessoa que saiu, ela foi às 2 horas da manhã, ela concordou nessa, vai, não vai, vou, não vou, aceito, não aceito. Minha coach, tá? Minha cliente. Meus clientes não gostam de serem chamados de coaches. Mas é força do hábito, às vezes eu esqueço. Também te amo, filho. Apesar, né? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas eu amo, senão não te chamava de filha. Você sabe. Você sabe que a mamãe não tem meio termo, né? É minha filha, viu, gente? É realmente, é da Ewa. E pessoas, então, e ela disse que foi, ficou nessa na dúvida, negociando, conversando, vou, não vou, sabe? Vou, não vou, e decidiu ir por medo da pessoa a desaparecer e não voltar mais. E a pessoa foi, né? E levou, foi direto pro motel, porque é isso, quem te procura às 2 horas, 1 hora, meia, depois das 11 da noite, numa sexta-feira, sábado à noite, é porque né, a agenda gerou, não tem mais ninguém, zerou, não tem mais ninguém para procurar e lembra daquela pessoa, né? Não é porque você tá disponível, não, é porque é isso que a pessoa quer, então ela vai por eliminação, né? Quem aceitar, gente, parece cruel, mas vocês estão aqui para isso, vocês estão aqui para ouvir a verdade, né? Te amo tanto que tá fazendo almoço pra você. Ah, tá. Vai começar. Então, pessoas. E ela foi. E ela me disse que foi. E foi direto e chegou lá. A primeira coisa a pessoa já falou pra ela: olha, porque eu não tô pronto pra ter um relacionamento. O que isso significa, pessoal? A pessoa tá dizendo pra você: eu quero ficar com você, eu quero transar com você, mas eu não tô afim de assumir nada com você. Aí vai de você se você aceita ou não, né? Mas você quer ver o negócio virar legal? Tanto faz aí quem tá de um lado, né? Quem tá do outro. Tanto faz o gênero. É virar pra pessoa e falar: ai, que maravilha, eu também não. Então significa que a gente vai se dar bem. Toda vez que eu quiser, você vai estar disponível? Eu posso te chamar?
Isso muda um pouco. São algumas técnicas, tá? Mas também não quero falar sobre isso agora. Mas fica a dica. Vai anotando aí, se qualquer coisa, se vocês entrarem aqui depois e quiser ir anotando aí as dicas que a gente vai dando ao longo da live, né? Eu vou gostar. E não tá marcando tempo aqui, mas eu tô com outro celular aqui, pessoas, ó. Pra dar uma olhadinha na hora, às vezes. De vez em quando. Aí passou só um pouquinho tempo. Pessoas, e primeira coisa que ele disse foi que pra ela que ele não queria relacionamento sério. Depois disso, foram pro rally rola, aquela coisa. Quer dizer, jogou um balde de água fria, mas ela com aquela ilusão, né? Vou fazer o meu melhor. Quem sabe consigo reverter essa situação. Afinal de contas, ele tá aqui comigo. Pensamento besta. Fazer o quê, né? Gente permissiva. Mas, aí, gente, é assim que é. Eu sinto muito, mas é assim que é, tá? Ah, tem algum problema, Sandra? A gente ir transar só por transar? Problema nenhum. Desde que você não tenha expectativa em cima da pessoa, não tem problema nenhum. Se você tem expectativas em cima da pessoa e a pessoa fala pra você que ela não quer relacionamento, a melhor coisa que você faz é sair fora. Sai com outra pessoa, mas não sai com aquela, porque você tem expectativas. Pra ela é só uma vez, mas você queria alguma coisa a mais. Então você vai se machucar? Sim. Tá? Autorrespeito é a melhor maneira de evitar dedo podre. Mas vamos lá que eu só tô na primeira situação ainda. Pessoas, e depois do negócio lá aconteceu, depois do negocinho legal lá, que todo mundo virou zoinho, todo mundo feliz lá. Ele falou da ex até 6 horas da manhã. Pessoas, fala pra mim. Isso não é um dedo podre. Pensa como é que uma pessoa dessa se sente depois disso. Isso muda tudo. Daí você vira, mas é melhor assim, tá? É assim mesmo. E não é dizer que homem gosta de ser chutado, não, tá, pessoas? Isso é do ser humano, independente do gênero. Porque por que eu tô falando? E, gente, não tô aqui para defender homem nem para defender mulher. Eu estou falando sobre relacionamentos tóxicos e sobre dedo podre, tá? Então, isso existe para os dois lados, não é só para um lado, não é só uma pessoa, não é só um gênero que, sabe, não é só um que é o vilão e só o outro que é a vítima. Vítima, na verdade, ninguém é. Ninguém é, né? O que falta é conhecimento e autoconhecimento, realmente. Identificar, muitas vezes, né, o que vem a ser, né, os gatilhos e assim, os pequenos comportamentos, os pequenos indícios que as pessoas dão de que ela só quer passar pela sua vida. Mas vamos lá, gente, que é muito interessante. Eu não sei se vai dar para... Eu falei que eu ia fazer a live em 1 hora só, mas eu não sei não se eu vou conseguir, porque eu falo que eu não consigo expressar nem metade da informação que existe dentro da minha cabeça. Mas se vocês conseguirem entender o básico, para mim já tá ótimo. Pessoas, e é isso que acontece. Agora imagina como é que fica essa pessoa depois, né? E passou um tempo, nesse meio tempo, depois disso, ela me procurou e passou aí uns dias, eu não lembro exatamente quanto tempo passou, quanto tempo ele demorou para voltar. Mas passou um tempo depois disso, ele voltou de madrugada do mesmo jeito e ela já estava perto de mim, quer dizer, já estava, né, em tratamento, e ela falou que não e foi a melhor coisa que aconteceu. Mas isso é muito comum, entendeu? Agora vamos para um outro caso, né? E essa é uma situação que não acontece uma única vez, ao ponto da pessoa, ainda nesse primeiro caso, ao ponto da pessoa, quando ela recebe um convite, quando ela conhece alguém, ela já fica com essa expectativa negativa. Quem aí? Fala pra mim, levanta a mãozinha, deixa aí a mãozinha nos comentários depois. Quem, pessoas? Quem é? Com quem que eu tô falando? Que a pessoa já conhece alguém com aquela expectativa. Até quando vai? Será que vai me usar? E também o termo não é somente esse termo, usar, também não é um termo somente usado pelas mulheres, não é um termo feminino, os homens também se sentem usados. A diferença é que muitas vezes as mulheres se sentem usadas emocionalmente, os homens se sentem usados, eles são lesados, emocionalmente também são, mas a maioria é lesado materialmente, financeiramente, né? Porque faz o melhor, às vezes gasta horrores, né? E existem mulheres oportunistas, assim como existem homens oportunistas também. E existem nos dois casos os que querem exatamente a mesma coisa, né?
Então, vamos lá, primeiro caso. Segundo caso de dedo podre. Lógico que se essa primeira situação se repete, essa segunda também se repete. Então, de repente, você tá lá num relacionamento, né? Você já sofreu muito, você é uma pessoa muito carente, e você vem lá de uma situação, de um lar tóxico, né? De pessoas agressivas ou de abandono de algum dos pares, né? Então já é uma pessoa que vem de uma família desestruturada de alguma maneira, e você sonha em construir a sua família, né? E o tempo passa e você tá vendo que você tá criando o filho sozinha ou sozinho, né? O número é menor, mas existem sim homens que criam filhos sozinhos, né? Que passam pela mesma situação, o número é menor. Existem homens também que é impedidos de criar os próprios filhos, né? Porque o relacionamento acabou e às vezes a mulher não deixa ver. Então, são N situações, e como eu disse, eu não estou aqui para defender nenhum lado nem o outro, eu estou aqui para defender realmente quem passa por esse tipo de transtorno, né? Independente do gênero. E você encontra aquela pessoa que ele é o galanteador, sabe? Ou aquela pessoa mais delicada, mais companheira, né? Aquela que te incentiva, que te põe para cima, que trabalha junto com você, e ele a mesma coisa, né? Você encontra aquele homem parceiro, carinhoso, que quer assumir a casa, os filhos e quer relacionamento. Daqui a pouco, daqui a pouco começa as bordoadas, começa as patadas, começa de forma leve, né? Sutil. Esse é um caso, né? Começa pessoas que tendem a atrair pessoas muito agressivas, pessoas que elogiaram tudo aquilo que você tinha de qualidade no começo da relação, de repente, depois de um tempo, se torna defeito. Então, quando vocês começaram, você era o melhor pai do mundo, você era a melhor mãe do mundo, seus filhos eram uns anjos, e depois de um tempo de relação, né, de relacionamento, você é uma péssima mãe, seus filhos são as pestes, são os mal educados, né? A sua comida é ruim, você não sabe limpar a casa, você é vagabundo, você nada do que faz tá bom, sabe? Você não transa direito, você é feio, você é gordo, você é gorda, né? Depois de um tempo, depois de um certo tempo, você já tudo aquilo que era virtude acaba se transformando em defeito. E quando é que isso é caracterizado dedo podre? Pessoas. Porque não aconteceu uma vez, não aconteceu duas vezes, não aconteceu três vezes, isso aconteceu muitas vezes. Já vi gente aí, sabe, tanto namoro como. Já vi gente desistir. Já ouvi sim, já vi gente falar assim: não quero mais, porque tudo começa muito bem, começa mil maravilha. E o pior, pessoas que são casos mais menos recorrentes, mas às vezes acontece da situação virar desse jeito depois de 5, 10 anos. E normalmente, quando as pessoas se revelam, né, nos primeiros meses aí, né, normalmente as pessoas se revelam, porque é o que acontece com o narcisista, né? Ele se revela depois de um tempo, né, quando a vítima já tá, né, quando a presa já se torna a vítima já se tornou uma presa dominada, né? Então ele se revela depois que ele se sente seguro. Mas em alguns casos demora mais, em alguns casos demora 5, 6, sabe? Quando realmente entra naquela zona de conforto, quando a pessoa acha que não vai perder mais e que a pessoa não vai tomar nenhuma atitude, né? Outra coisa que acontece, gente, é muito comum, pessoas encontrarem pessoas indisponíveis. Isso também, e, assim, em situações recorrentes, tá? Já vi casos também da pessoa não ter, sabe, nunca na vida, né? Nunca na vida ter encontrado alguém que estava solteiro, nesse caso mulher, né? Que estava solteiro quando se conheceram, tá?
E nunca vi. Essa lembrança, né? Eu não tenho essa lembrança dessa pessoa ter começado um único relacionamento com alguém que estava solteiro. E em alguns casos, sim, né? Isso é uma outra situação, tá, pessoas? Isso é uma outra situação de pessoas que entram em relacionamentos com essa intenção, é uma outra, com a intenção de terminar, é uma outra situação. Mas agora eu tô falando, André entrou. Mas o que eu tô falando agora é de pessoas que encontram pessoas indisponíveis. Não é alguém que está num relacionamento ruim ou que não quer mais e tá procurando. Porque muitas vezes, sabe, pessoal, a pessoa só abandona um relacionamento depois que arruma outro. Então, às vezes o relacionamento tá ruim sim, mas nem sempre, tá? Nem sempre. É uma questão de caráter mesmo e são vertentes, né? Ramificações diferentes dentro dos relacionamentos e do desfecho, né, do que é considerado saudável emocionalmente falando, tá, pessoas? Por que saudável, pessoas? Porque uma pessoa, quando ela sai de um relacionamento, ela precisaria ficar pelo menos 1 ano sozinha. Porque senão ela leva para o outro relacionamento os resquícios, sabe? Aquilo que não foi curado no relacionamento anterior. Então, o ideal seria ela ficar 1 ano sozinha. Então, quando a pessoa termina um relacionamento que já não está bom e entra de cara, só consegue ter coragem de sair daquele relacionamento para entrar num outro relacionamento, ela vai levar essa bagagem negativa para o outro relacionamento e a outra pessoa, muitas vezes, ela não entende. A própria pessoa não entende, né? Começa a repetir padrões. Hein? Quem? Fala pra mim. Quem? Começa a repetir os mesmos problemas, as mesmas brigas, porque na verdade a pessoa não estava pronta, ela não estava preparada ainda para um outro relacionamento, né? E energeticamente o desligamento, né? Esse corte dos fios de ligação que unem um casal de diversas maneiras diferentes, mas também pela conexão sexual, pelo fluido sexual, que é um fluido muito potente para unir as pessoas. E às vezes esse desligamento, esse rompimento não foi feito energeticamente da maneira correta, não foi feito a tempo ainda, e a pessoa passa isso, leva para o outro relacionamento. E então, por isso que é aconselhável, né? O ideal seria que a pessoa passasse 1 ano sozinha, mas o que acontece é que é justamente o medo, uma série de coisas, o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, muitas vezes a pessoa já engata um relacionamento no outro e muitas vezes só quando tem coragem de terminar um relacionamento que não está dando certo, quando já tem outra pessoa em vista. Aí entra um monte de outras situações, né? Mas e aquelas pessoas que atraem pessoas indisponíveis? Quer dizer, às vezes a pessoa, eu estou há mais de 1 ano sozinha e não consigo entrar em outro relacionamento. André, deve ter alguma coisa. Me escuta aí, vai levantando a sua mãozinha quando eu falar com você. E de qualquer maneira, você chegou agora, eu acho, mas aqui não tá aparecendo direito porque tá travando, tá, pessoas? Então, o número de pessoas que aparece às vezes não bate com o que tá aqui embaixo, tá? Mas não tem problema, gente. A live vai ficar aí para vocês assistir quantas vezes vocês quiserem depois. Vai ficar salva no meu feed. Quantas vezes vocês precisarem desse esclarecimento, vai estar aí, tá? Vai ficar aí disponível para vocês. E pessoas, pessoas indisponíveis são aquelas pessoas que elas estão num relacionamento e elas não têm intenção de deixar o antigo relacionamento. Muitas vezes porque elas estão numa situação confortável dentro do outro relacionamento, quer dizer, a outra pessoa está sendo enganada, na grande maioria das vezes são casos de traição. Em alguns casos, a pessoa dá desculpa de filhos, porque a pessoa tem problema, porque não sei o quê, um monte de coisa. Quer dizer, pessoas indisponíveis. Mas que no fundo quer dizer a mesma coisa, sabe? A pessoa não está afim de deixar aquele relacionamento antigo para estabelecer um outro relacionamento, mas ela quer um outro relacionamento, então ela quer os 2 relacionamentos. No fundo, pessoas, infelizmente é isso, tá? Pessoas, para esse caso de pessoas indisponíveis, existem raríssimas exceções. Eu tenho 53 anos, vocês sabem disso, e ao longo da minha vida eu conheci até hoje 2 casos em que a pessoa realmente foi de uma honradez imensurável
por manter o relacionamento, porque a outra pessoa realmente precisava de cuidados médicos assim em tempo integral e a pessoa falou, eu não vou, ela deu para mim os melhores anos da vida dela, eu não vou abandonar neste momento. Assim, foram duas situações apenas que eu tive notícias até hoje. Quer dizer, todas as outras situações que eu soube até hoje, então se eu estiver errada, né, alguém pode voltar aqui, algum outro terapeuta que seja, né, um psicólogo, se eu estiver errada, mas assim, dentro do meu conhecimento e pelo que eu vejo dentro das estatísticas, né, daquilo que a gente estuda, a maioria das pessoas, ela quer os dois relacionamentos por uma questão de ego, por uma questão de autoafirmação. E essa pessoa tão carente, tão honesta, sabe? Tão boa, tão, sabe, tão dedicada, tão sofrida, que já sofreu tanto, que precisa, olha, guardem bem esta palavrinha, que precisa tanto de um relacionamento. Acaba encontrando esta pessoa. Em alguns casos a pessoa já fala, olha, eu sou casado ou eu sou casada, né? Em outros casos a pessoa mente. Eu já tive conhecimento aqui de pessoas de uma pessoa que escondeu até os filhos, né? Falou que era solteiro, que não tinha filhos, não tinha nada. Coisa rara, porque isso também é raro, tá? Normalmente a pessoa esconde o casamento, mas não esconde os filhos. Então, para vocês verem que para chegar a esconder o filho, o negócio ainda é muito mais grave do que se pode imaginar. Né, pessoas? E por que, pessoa? Não é julgamento, não. É uma questão de responsabilidade emocional. Porque essas pessoas, elas atraem e elas conseguem cativar pessoas muito machucadas, muito doloridas e extremamente carentes. Pessoas sozinhas, sabe? Ou que têm atrito com família, pessoas que são arrimo de família, muitas vezes, que sustentam pai, mãe, uma casa inteira, filhos, né? Pessoas que foram carentes porque foram abandonadas, pessoas que machucadas por agressão física, pessoas abusadas na infância, né? Então que carregam essa bagagem de dor e elas são atraídas por essa pessoa. E o que essa pessoa faz? Essa pessoa indisponível. Ela trata a pessoa como se fosse assim, ela endeusa a pessoa. Deixa de ser um relacionamento tóxico? Então, pessoa pessoas. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque você não pode aparecer. Você tem que ficar escondida, porque ele ou ela já tem um outro compromisso para mostrar para a sociedade. Já aparece com outra pessoa. Então, você fica com a sobra do tempo, sabe? Com a sobra do dia, com a sobra do final de ano, na data de aniversário, dia dos namorados, isso tudo é com a família, com aquela família, né, com o modelo que é apresentado para a sociedade. E a pessoa te trata tão bem, muitas vezes, né? Para alguns casos aí, eu ainda vou voltar a falar sobre isso aqui, dentro dos relacionamentos, a pessoa te trata tão bem que você não consegue deixar, você não consegue perceber que no fundo, você está sendo manipulada, né? Mas acorda. Chega uma hora que todo mundo cansa de passar final de semana sozinho, de ir para parque sozinho, de viajar sozinho, sabe? De ver fotos da pessoa com a família e você tá sozinho. A pessoa cansa de passar final de ano, dia dos namorados, aniversário, sabe? Datas comemorativas, né? Visitar museu, desfile cívico na cidade, né? Quermesse. Eu soube, né, de um caso dentro da terapia, lógico, de uma pessoa que ela foi assim, né, fator determinante, uma quermesse de igreja, realmente. Sozinha em casa e ela decidiu ir para a Kelinha. Ela encontrou com ele a família e os filhos na quermesse. E assim, né?
ela estava numa barraquinha de jogo e parece que a criança correu e queria, e quando ela viu, eles vieram atrás da criança, e que ela viu era ele, a esposa e os filhos, e ele olhou para ela meio de relance, mas fingiu que não conhecia. Fala para mim, pessoas, isso é de doer, não é? Aquela pessoa que você ama, que te jura amor, né? A pessoa realmente te promete amor e você se sente, quando a pessoa está presente, ela consegue fazer com que você se sinta amada, né? E de repente você encontra com a pessoa num lugar público, uma quermesse de igreja católica, né? Onde normalmente vão famílias, e você tá sozinha com a sua irmã, e a pessoa tá com a família e finge que não te conhece. É dolorido, né, pessoas? E um outro caso aqui, se tiver algum caso aí de dedo podre que eu não falei, deixa para mim nos comentários depois, tá? Que eu vou amar saber o que vocês têm, as histórias de vocês, tá, pessoas? E eu só tô, assim, Taia, e eu só tô falando aqui sobre alguns casos que são os mais evidentes, tá, pessoas? São os que mais aparecem. É para depois falar o porquê, o que que acontece. Lógico que desmiuçar exatamente cada situação, porque o que liberta a gente, pessoas, o que nos dá essa liberdade emocional é o conhecimento, é nos entendermos, é entendermos exatamente o que é eu por conta. Ah, não entendi, Tata. Ficou tudo torto aí. Não consegui entender. Pessoas, e um outro caso, esse caso de pessoas indisponíveis, ele é dolorido. Todos eles, né? Qualquer situação de dedo podre é muito dolorida, porque a pessoa ela cria bastante expectativas, né? Mas nesse primeiro caso que eu contei para vocês, da pessoa que encontra pessoas que só querem transar, que só atraem esse tipo de gente, né? O negócio ele vai embora, termina no começo, né? Então não é que não dói, vocês estão entendendo? Não é que não dói, mas muitas vezes não cria vínculo. A pessoa já está. Ah, você perguntou se você pode contar um caso? Claro que pode. A pessoa ela já tem essa expectativa negativa assim que já conhece, e ela atrai pessoas que validam exatamente aquilo que está dentro do interior dela, né? O abandono, né? Que ela vai ser usada. Normalmente acontece com pessoas muito permissivas, com a falta de pessoas que têm a autoestima muito baixa, né? Pessoas que não se valorizam, tudo que precisa, que se doam demais pro outro. Conta aí para mim, levanta a mãozinha e fala para mim se eu falei com vocês. Pessoas, deixa eu só falar uma coisa. Como eu vou postar na outra rede social, a hora que der uma live uma hora dessa live, eu vou encerrar e vou começar de novo para fazer mais uma hora, porque eu não falei nem metade. Como sempre, eu não falei nem um terço do que eu precisava. Eu ainda tô na definição ainda das lives. Dos sintomas, né? Dos temas. Pessoas. E um outro caso que é muito comum para as pessoas que têm dedo podre é encontrar pessoas. Então, eu falei das pessoas, né, que são usadas, né? Vamos dizer assim, e se sentem usadas. Eu falei das pessoas que encontram pessoas indisponíveis, né? Sempre encontram pessoas indisponíveis, e das pessoas que agridem, pessoas que começam um relacionamento, aparentemente a pessoa ela tem aquela aparência mansa e calma, tranquila, quer dizer, mas pessoas que acabam atraindo, né, repetidamente pessoas agressivas para o relacionamento. Eu falei de pessoas de relacionamento, pessoas que atraem pessoas que indisponíveis. Os indisponíveis porque realmente não querem, que querem manter dois relacionamentos, quer dizer, a pessoa ela é muito bem tratada, mas a pessoa ela tem outro relacionamento e você vai ficar em segundo plano, e é assim que é, né? Esse é um tema bastante, e ele é bastante dolorido, porque esta pessoa que está num relacionamento, que estabelece um relacionamento com alguém que está indisponível, ela se apega muito, porque ela é bem tratada, ela sofre muito, porque ela é bem tratada, né?
E muitas vezes, quando ela decide dar um basta nessa situação, ela está completamente envolvida e com a mente subjugada, né? A mente, assim, ela se tornou dependente daquele relacionamento. E vem uma série de outros, de conflitos de emoção, né? Entre culpa, sabe? Não merecimento, sabe? O que eu fiz, o que eu faço, como é que vai ser? Pessoas. E tem ainda um outro grupo, que também é bastante semelhante às pessoas indisponíveis. O grupo de pessoas que encontram pessoas que terminam o relacionamento do nada. Gente, isso vocês não têm ideia, do abalo emocional, do que isso causa no sistema emocional, no sistema nervoso e no sistema emocional das pessoas. A pessoa tá indo bem no relacionamento e de repente a outra pessoa simplesmente termina e você é maravilhoso, você é maravilhosa, o problema sou eu. Mas qual que é o problema? Gente, isso vocês não têm ideia do quanto isso... Vocês não têm ideia do estrago que isso faz. Em todos esses casos, eu apresentei primeiro os motivos que levam ao final desses relacionamentos, tá? E eu acho que não passa pela cabeça das pessoas que esse tipo de situação, esse tipo de dedo podre também existe, de pessoas que atraem relacionamentos que terminam do nada. Pessoas simplesmente, entrei numas que hoje eu não quero mais. Isso depois de 1 mês, 2, 3, 4, 5 anos, 6, 10 anos. Aquilo que aparecia. E sim, já teve casos da pessoa simplesmente sair do relacionamento e ficar sozinha. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa está envolvida com outra pessoa, sim, tá? Na grande maioria das vezes, ela está, sim, envolvida com outra pessoa. Mas em alguns pouquíssimos casos, assim, uma porcentagem muito pequena, a pessoa sai do relacionamento por inconstância, né? E para ficar sozinha. Isso causa um abalo, uma ruptura muito grande. Traumatiza. Né? Todos esses casos traumatizam, mas esse de um relacionamento que termina quando aparentemente está tudo bem, acho que esse é o que traumatiza mais, né, pessoas? Outro tipo de dedo podre, né? Pessoas que atraem exploradores, independente do gênero, tanto exploradores emocionais, né? Pessoas emocionalmente abusivas, mas isso eu já falei, se encaixa bastante aí no segundo grupo que eu falei para vocês, que é o que atrai pessoas agressivas, né? Mas existem as pessoas que atraem pessoas que acham que casamento é carreira, que marido, mulher é banco. Esse é problema, sabe? É um problema sério. Gente, e olha, vocês não têm. Às vezes a pessoa demora tempos para descobrir que está sendo explorada e abusada financeiramente. Às vezes demora, tá? Às vezes não. E tem gente que tem, assim, um certo radar, né? Que pensa que a pessoa, porque homem não é besta, né, gente? Mas tem aqueles que só atraem esse tipo de pessoas, né? Que só atraem esse tipo tanto um lado como o outro, tá? Uma coisa que é muito, muito importante que vocês entendam. Todos esses casos que eu falei, que eu citei aqui para vocês, que são os que as estatísticas mostram como muito recorrentes, eles não têm nada a ver com a idade. Mas esse último caso que eu falei para vocês é o que é mais associado à idade do que todos os outros. Então, normalmente as pessoas acreditam que os homens mais jovens se aproximam de pessoas mais jovens se aproximam de pessoas mais velhas para explorar financeiramente. Isso existe? Existe. Mas isso não é uma regra para esse tipo de relacionamento. Então, não pense que isso só acontece quando existe uma diferença muito grande de idade entre os parceiros, porque não é isso que acontece, tá? Não é isso mesmo.
Tudo isso tem a ver com o padrão vibracional da pessoa, né? Com a vibração. Ai, Sandra, vai fazer negócio de falar de. Gente, ó, eu não vou falar, eu vou usar os termos mais normais, né? Mais assim, clássicos para falar para vocês. Eu vou usar o mínimo, só se me escapar alguma coisa, o mínimo de termo técnico possível. Porque eu quero realmente que a dona Maria de 60 anos, que passou por isso a vida inteira, que ela entenda o que eu estou dizendo. 60, 70 anos, que entenda o que eu estou dizendo e que entenda que isso tudo tem conserto, tá? Que não importa quantos anos você tem, a partir do momento que você descobre, tem um casal aqui perto de mim, pessoas, perto de mim, aqui perto de onde eu moro, que eles são casados agora, mais ou menos há uns 5 anos, mas eles são um casal de idosos, assim, idosos mesmo, assim, acho que ela quando casou estava com 84 anos, e ele com 70 e pouquinhos, que ele é um pouco mais novo, não parece, né, olhando para eles, ninguém diz que ele é mais novo, porque ele parece bem mais velho que ela. E eles se casaram, eles estão ainda em lua de mel, mas quem vê os dois juntos, andando assim de bracinho dado bonitinho, assim, pensa que eles são casados aí a vida inteira. E eles acabaram de casar. Acho que deve estar com uns 4, 5 anos, mais ou menos. Então não tem esse negócio, sabe? Não tem esse negócio. O que acontece, pessoas? Então, vamos lá. Bom, eu falei, pessoas, os que me ocorreram aqui, o que eu me lembrei, o que caracteriza dedo podre, o que as pessoas mais reclamam, né? Quer dizer, mas o que acontece? Uma pessoa que tem dedo podre, ela realmente ela não consegue se firmar em nenhum relacionamento. E por que se considera ter o dedo podre? Porque ela sempre aponta, sabe? Ela acredita que para onde ela aponta é para quem não presta. Você tem razão. Mas por que isso acontece, pessoas? É o mais importante aqui. É entender por que você é direcionado justamente. Por que é considerado o dedo podre? Porque você não apontou uma vez. Porque todas as vezes que você aponta, você vai ver que no fundo, no final, no fritar dos ovos, no fundo é sempre a mesma pessoa. Vamos dar uma olhadinha nas palavras, pessoal. É sempre as mesmas pessoas, você encontra sempre pessoas com o mesmo padrão de comportamento. E se elas não têm esse padrão, se elas não demonstram isso no começo, elas acabam revelando este mesmo padrão com o passar do tempo. E você fala, tá vendo? Eu sabia. Eu tinha certeza que é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Homem é tudo igual, mulher é tudo interesseira, e todo mundo trai. Ah, tem esse dedo podre também. O dedo podre de pessoas que já casaram 1, 2, 3, 4 vezes e foram traídas as 4 vezes. Pessoas, eu tenho um caso aqui de uma pessoa que se relacionou com alguém que ela conhecia, que tinha sido, ele tinha sido traído num relacionamento e ela conhecia alguém que ela realmente julgava incapaz de trair alguém. E ele traiu. E ela foi traída depois de 5 anos de relacionamento. Não conheci antes, né? Conheci depois do fato acontecido, justamente por conta do meu trabalho. Conheci dentro da terapia, né? Tratei esse caso, porque eu sou especializada nisso, né, pessoas? Vocês viram como eu gosto? Pessoas, e o que de fato caracteriza isso? Gente, daqui a pouco eu vou, já são 6h24. Quando for 18h30, eu encerro e começo de novo, tá, pessoas? Que é para dar, então vai ficar em 2 lives, tá bom? Pessoas, e o que acontece? Você tem o dedo podre mesmo, mas isso não é culpa sua, mas é responsabilidade sua corrigir isso. Isso tem tratamento e cura, entendeu? Você não precisa se conformar com essa situação. Mas tem gente que se conforma.
Tem gente que gosta de falar, de contar desgraça para os outros. Tem gente que gosta de contar desgraceira. São as vítimas. E o que elas fazem, as vítimas? Elas atraem outros relacionamentos exatamente iguais e depois elas param de falar com você. Elas ficam com raiva de você porque você fala para elas, mas você não tá vendo que é igual? Você tá fazendo a mesma coisa. Ela fica com raiva de você, ela fala que você tá contra a felicidade dela. Tá, pessoas? Ela atrai sempre mais do mesmo e ela reclama e fala que vai ser diferente ou que nunca mais vai ter ninguém. Mas ela traz sempre a mesma pessoa e ela se envolve sempre com as mesmas pessoas e ela vira a cara para você. Ela é a vítima, tá? Ela adora contar desgraça para os outros e ela é a vítima. Então entendam, pessoas, são polos opostos. Para que você continue no papel de vítima, você precisa do algoz. Então essas pessoas que se encontram no papel de vítima, que se sentem vítimas absolutas da situação. Sandra, e como é que eu sei? Eu não me acho vítima, então como é que eu sei que eu estou ocupando esse papel de vítima, que eu estou me vitimizando dessa situação? Porque eu nunca, você sabe quando você nunca para olhar para dentro de você e perguntar, não onde foi que eu errei, mas que tipo de sentimento, qual é o meu padrão vibratório, o que existe implantado dentro do meu inconsciente que faz com que o meu olhar seja direcionado para esse tipo de pessoa. Eu me sinto atraída por esta pessoa, porque é isso que acontece. Então, se você não para olhar para dentro de você, para corrigir dentro de você, para buscar dentro de você o que existe dentro do seu padrão, dentro do teu sistema, da tua memória emocional, para descobrir e trabalhar isso, ou quando você se recusa a acreditar nisso, ou que você se recusa a se curar, a olhar para dentro de você, é porque você prefere continuar no papel de vítima. E por que, Sandra? Mas se continuar no papel de vítima, se estar no papel de vítima me machuca, por que eu continuo? Porque existe algum benefício. Dentro do coach existe uma ferramenta chamada perdas e ganhos. E ela é fascinante, pessoas, porque é muito fácil você descobrir o que é que você perde quando você abre mão de alguma coisa, quando você renuncia a alguma coisa. Mas é muito difícil as pessoas conseguirem entender o benefício que existe na dor. Então, quando alguém tem, ela sabe que sofre alguma coisa e ela não faz por onde, ela não toma todas as atitudes, ou ela não consegue, porque o cérebro trava e ela não consegue avançar, tirando os casos de violência doméstica, porque existe uma subjugação psicológica, é um outro caso, tá? Mas mesmo assim, a pessoa precisa de ajuda profissional para se livrar, senão ela não consegue. Ela tá apanhando e vai continuar apanhando, ela quer sair, não consegue, porque o cérebro dela tá preso, ela precisa de ajuda para poder se curar, sair. A partir do momento que a pessoa sabe disso e ela não procura ajuda, então pode ter certeza que existe algum benefício e ninguém acredita nisso. Por isso que precisa da ajuda profissional, porque ninguém acredita que existe algum benefício na dor. Existe. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês aqui, de uma pessoa que a minha mãe ajudou durante muito tempo, sabe? E para vocês entenderem como existe um benefício na dor, né? Era para resolver alguma questão e tinha uma coisa lá que minha mãe falou que ela podia, que prejudicava e ela podia desfazer daquilo, né? Não vou contar toda a história, tá, pessoas, para não ficar falando da vida dos outros, né? Porque a gente não sabe, não estou na internet, então eu não sei até para onde, né? Até onde essa história é capaz de ir, então não vou dar detalhes da história. E seria bom
para ela para poder resolver a questão dela, né? Aí ela falou assim: ah, mas se eu resolver isso, meus filhos não vêm mais aqui. Porque aí eu vou sarar, eu vou me curar, e aí meus filhos não vêm mais aqui. Vocês entenderam? Que sempre existe um benefício na dor. Então, e é isso que o profissional faz. Ele vai te ajudar a entender por que você tá. Isso no caso do papel da vítima, como eu tô falando. Tá? Esse é um dos casos. Uma outra coisa que é bastante importante, peraí que eu vou ver se a gente... Olha, pessoas, agora sim, eu vou encerrar aqui, tá? Só um minuto, vou salvar a live e chamo vocês de novo. Só um minuto.